Meninas, dando foco mais uma vez, ênfase, tá? Nesse acabamento, eu vou fazer aqui, passar a fitinha aqui do seio, mais uma vez para vocês, só para novamente eu dar uma ênfase em respeito sobre como colocar essa fitinha, tá? E uma dica a respeito de mamilos que são mais abertos, tá? Um pouco mais afastados. Qual é a minha dica? Quando você passa essa fitinha bem ao meio do mamilo, você tá aqui fazendo uma divisa certa para você fazer o tamanho do bojo igual, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então aqui você já sabe que é o mamilo, então você vai fazer essa divisão do bojo certinha, porque você sabe que esse é o mamilo e ele vai estar no centro do bojo. Se você fizer essa linha passando pela lateral do mamilo ou por qualquer outro ponto diferente que não seja o ponto central, quando você fizer esse bojo, o bojo não vai ficar do tamanho certo. Quando essa cliente tirar o biquíni, ela vai estar com o mamilo ou para um lado ou para o outro do bojo. Não vai estar centralizado no desenho do bojo. Então, assim, é bonito enquanto está com biquíni, porque você não sabe onde é que está o mamilo da sua cliente, certo? Mas quando tirar o biquíni, você vai ver que o mamilo não ficou centralizado dentro do bojo. Então, não fica bonito. Então, assim, a técnica que eu utilizo permanece sendo a técnica do centro do mamilo, tá? Para que esse bojo consiga ser dividido certinho, né? As duas laterais sejam proporcionais, sejam simétricas e não fique diferente o seu mamilo dentro do bojo, ok? Então, eu passo as duas fitinhas, tá? Em cima direitinho, passo por trás do pescoço, passo por cima aqui do meu mamilo, para depois eu conseguir passar minha fitinha que vai envolver o corpo, tá? E outra dica, passei aqui a minha fitinha, vou fazer o meu acabamento, vou mais uma vez enfatizar bem como fazer o acabamento aqui, o telhadinho aqui em cima e como fazer aquele acabamento para poder tirar o design de biquíni de fita e deixar com um design mais de biquíni de tecido, tá? Aquele biquinizinho praiano que a gente chama. Já passei a fita inteira, tá? Direção aos mamilos da minha cliente e já passei a parte que envolve todo o corpo da minha modelo também, tá? As costas, retinha, aqui certinho. Para fazer o design aqui, vocês poderiam fazer o design com a fitinha fininha, que eu falei, né? Para poder modelar já o design da cliente preencher. Ou começar direto aqui essa parte do bojo com a fita inteira, tá? Fita sem corte. O bom de começar com a fita sem corte é porque fica mais fácil para você visualizar. Devido a ela ser mais larguinha, então fica melhor para você ter a visão aqui de como tá ficando esse bojo. Então, para montar, a gente vai cortar, tem os dois cortes que você faz ou de baixo para cima ou de cima para baixo. A fitinha tá aqui, ó, colada no meu dedo, certo? Então, vou fazer um corte de cima para baixo, para eu poder começar por esse lado aqui, ó, tá? Para eu começar pelo lado direito aqui do corpo da minha cliente. Então, eu vou ver a minha altura do meu bojo que eu quero, coloquei, tá? Colei aqui. Eu colo mais ou menos no meio dessa fitinha, tá? Eu colo no meio dessa fitinha aqui para poder fazer o desenho do meu bojo. De novo, tá? Eu vejo ali o tanto que tá faltando para eu encostar até lá embaixo e aí eu corto a fita afastada do corpo da minha cliente para eu não cortar minha cliente, tá, meninas? Agora, como eu cortei de cima para baixo para fazer esse lado, agora eu corto de baixo para cima para fazer o outro lado. Porque esses dois cantinhos aqui vão ter que se encontrar, tá? Ó, eu vou fazer aqui um telhadinho, montando uma casinha. Aqui eu monto uma casinha, tá? E aí eu desço a fitinha, sem esticar essa fita, porque se eu esticar muito a fita vai ficar descolando, tá? Ou vai ficar muito engelhado. Outra dica para você cortar e não cortar a cliente. Encoste a sua tesoura na fitinha que você colocou embaixo, para você poder fazer o corte, ó.
que aí você não corre o risco de você cortar a pele da cliente, tá? Aí aqui, inclusive você aqui pode estar olhando como ficou esses encontrinhos bem aqui. Ah, Mônica, mas não ficou certo aqui, né? Então o que acontece? Aqui ficou desigual, mas você pode reparar bem aqui se esse encontrinho ficou certo com esse daqui. O importante é esses dois biquinhos saírem exatamente aqui, ó, no mesmo cantinho, tá? Aqui e aqui. Não saírem um embaixo e um mais em cima, porque senão não vai ficar legal. Então esse encontrinho aqui precisa estar certo, tá, meninas? Aqui dentro não ficou certo, mas aqui em cima está. Aqui dentro a gente vai tampar. Aqui é que precisa ficar certinho, tá bom? Vamos fazer aqui o outro lado. De baixo pra cima, porque eu vou começar desse lado. Então quando eu venho pro lado direito, né, eu vou cortar de cima pra baixo. Quando eu vou do outro lado esquerdo, eu vou de baixo pra cima, que é pra poder encaixar, tá? Então, daquele lado, de cima pra baixo, lado direito do peito, de cima pra baixo. Aqui eu faço assim, ó. Eu vejo mais ou menos a posição aqui do outro lado que começou, pra eu poder girar, pra começar o meu bojo. Isso para os dois bojos poderem ficar na mesma altura, tá, meninas? Então eu dou uma olhadinha, ver se ele realmente ficou ali da mesma altura do outro, tá? Para eu poder não ficar com um bojo mais alto e o outro mais baixo. Ah, pode colar a fitinha aqui. Deixa eu dar um pause aqui que alguém tá apertando a minha campainha. Continuar aqui, tá, meninas? Vou medir aqui e fazer do outro lado para ficar bem semelhante àquele lá. Colei a fitinha lá no meio, certo? Agora eu venho e desço. Cuidado na hora de cortar a fitinha, não cortar a fitinha na pele da cliente. Encosta a fita onde tem a fitinha já embaixo, ok? Agora do lado esquerdo do seio, de baixo pra cima, tá? Venho no encontro aqui pra fazer o telhadinho. Reparar se essa saída do telhadinho tá certinha. Tá bom? Pra gente conseguir fazer o outro bojo. Deixa eu olhar se esse bojo aqui tá do mesmo tamanho. Tá bem semelhante. Agora eu puxo até embaixo. E corto lá, tá? Prontinho. Agora aí falta o quê? Preencher, tá, meninas? Ó, dependendo do ângulo que eu filmar, vai ficar parecendo um maior ou um menor, porque isso é de ângulo. A mesma coisa quando você tirar foto. Muito cuidado na hora de tirar foto para as fotos não sabotarem vocês, parecer que tá um lado maior e outro menor, só por conta da posição da foto, tá? Meninas, filmando mais uma vez bem de pertinho para vocês a respeito do acabamento. Eu vou colocar inclusive uma fita de outra cor para que vocês consigam ver, tá? Eu vou fazer o acabamento aqui para tirar esse triângulozinho, que é esse detalhe aqui que fica parecendo biquíni de fita, tá? Nem preenchi o biquíni ainda, que é para mostrar para vocês aqui o acabamento. Então essas duas saidinhas aqui, ó, deixa o biquíni com aquela carinha de biquíni de fita. Ah, mas eu quero um biquíni que pareça biquíni de tecido. Então eu vou fazer o acabamento. Se eu vou fazer desse lado, do lado direito do seio, eu começo com a minha fitinha pelo lado direito. Se eu for fazer com o lado esquerdo, eu começo com o lado esquerdo. Então, eu vou passar minha fitinha, tá? Dentro da fitinha vermelha, eu não posso sair de dentro dessa alça. Porque se eu sair de dentro dessa alça, eu vou deixar a alça mais larga, tá? E aí já vou sair da medida. Quando eu chegar aqui nesse triângulozinho, eu vou fazer minha curva. Ó, eu vou fazer minha curva. E aí eu vou permanecer por dentro da fitinha vermelha, tá? Eu vou permanecer por dentro do bojo que eu já fiz até o final aí, tá bom? E eu corto. Esse acabamento eu costumo fazer com a mesma cor de fitinha, que aí eu não preciso ir até o final. Eu vou aqui, já corto, porque eu já fiz o acabamento aqui, tá? Ó, esse lado já tá bem arredondado e esse lado aqui não está. Agora vocês conseguem ver a diferença? Aqui, meninas, vocês vão conseguir observar que aqui tá com a curvinha e esse aqui não está com a curvinha.
Olha, então essa é a diferença quando a gente faz o acabamento, tá? Agora eu vou fazer o acabamento aqui desse outro lado, que é para vocês observarem e ver os dois ladinhos feito o acabamento e o outro lado sem fazer o acabamento. Como o acabamento vai ser feito agora pelo lado esquerdo do seio, então a minha fitinha também vem pelo lado esquerdo, certo? Olha, ela vem do lado esquerdo, aqui ela faz a curvinha e ela vem por cima da vermelha, tá? E eu não preciso ir até embaixo com essa fitinha, tá bom? Porque isso aqui é só para mostrar para vocês o acabamento. Se for fita da mesma cor, então nem vai aparecer nada, ok? Então aí vocês já conseguem ver a diferença. Um lado com o acabamento, vou aproximar aqui para vocês, aqui ó. Esse lado tá com acabamento, já tirou aquele cantinho, e o outro lado não está com acabamento. Olha, ele tem o triângulozinho aqui e o triângulozinho aqui, aquele telhadinho da casinha que a gente formou, tá? Então ele não tem o acabamento e esse tem o acabamento. Conseguiram entender? Agora que eu já mostrei pra vocês, vou fazer o acabamento todinho na cor vermelha, tá? Rapidinho. Terminou o acabamento, é só preencher esse biquíni, tá? Você pode também fazer o acabamento depois que você já tiver preenchido, não tem problema. O importante é você fazer o acabamentozinho para deixar ele bonitinho, como se fosse um biquinizinho de tecido. Terminei de preencher aqui o biquíni para vocês. Fiz coloridinho, fitinha washi tape, tá? Essas fitinhas é só para decoração, meninas. As pessoas não vão pro bronze com essa fitinha, tá? Fitinha de papel, de escola com água. Então isso aqui é mais para uma decoração, para você deixar o manequim bonitinho ali decorando seu espaço. Mas para bronze mesmo, façam todinho o biquíni fechado com fitinha isolante, tá? Fita plástica, todo fechadinho na fita plástica para não descolar. Então aqui a gente finalizou, tá feito ó, o acabamento, tá? E preenchido o biquíni.